Salve, salve, meus queridos, como vocês estão aí? Quem vos fala aqui é o Jeff, preparo para mais um episódio aqui do Pode Me Explicar. Antes de tudo, a gente vai fazer uma coisa que a gente não fez até então, que é o quê? Vocês conhecerem um pouco os membros, o pessoal que está participando aqui do nosso trabalho de podcast, tá bom? Então, para poder começar as apresentações, eu vou primeiro chamar o Pedrão, beleza? E vamos rodar a mesa, e depois eu vou introduzir o que é o nosso tema de hoje, tá? Então pode falar, Pedrão, fica à vontade. Olá, prazer. Meu nome é Pedro Vinícius. Eu sou de Diadema. Eu entrei esse ano na UFABC no curso de licenciatura em Ciências Humanidades. Esse ano eu quero dizer 2020, se você está no futuro. Sim, estou em plena pandemia e eu ainda não comecei a faculdade. Eu deveria ter começado, mas a pandemia fudeu com a vida de todos. E basicamente é isso. Eu gosto muito de história, filosofia, artes. Eu sou a Fernanda, também faço a licenciatura interdisciplinar em Ciências e Humanidades na Universidade Federal do ABC. Eu também sou ingressante de 2020, esse ano caótico. Eu dou aulas de História pela Escola Preparatória da UFBC e eu também tenho muito interesse em matérias de humanas, majoritariamente. Filosofia, Sociologia, História da Arte. E é isso. Beleza, então. Aproveitando então aqui o gancho da UFABC, meu nome é Jefferson, pode me chamar de Jeff. Eu sou discente da Universidade Federal do ABC, na graduação bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é um núcleo comum. Pretendo fazer o bacharelado em Licenciatura em Física e bacharelado em Neurociência. Atuo também na Escola Preparatória da UFABC como professor de Física, atuei no passado como monitor de Física e é isso. Sejam bem-vindos aí. Meu nome é Gabriela, eu sou graduanda de Letras na Universidade de São Paulo, para diferir de todo mundo aí. Bom, basicamente é isso. Não participo da EP, gostaria muito, mas ainda não consegui participar. Bom, mas eu tenho uma informação aqui de antemão que você vai participar ano que vem, né, Gabi? Isso confere? Ano que vem eu vou. Olha, os juízes me disseram que se ela não participar, sabe, os deuses vão castigar ela. Está gravado. Está gravado para todo o Brasil. Você, internauta que está ouvindo isso, falando, interessante. Boa, Gabi, agora vai ter que cumprir, hein? Quero só ver se na IP ano que vem. E aproveitando, gente, o gancho aqui, eu vou apresentar o nosso tema de hoje, tá? O tema do podcast de hoje é nada mais do que o Golem Ciência e seus paradigmas sociais. Essa palavra Golem Ciência tem uma relação direta com um livro dos sociólogos Harris Collins e Trevor Pinching, que se chama nada mais do que O Golem, o que você deve saber da ciência. Certo? Então esse texto aqui, ele traz a ideia da discussão sobre a ciência na academia e a ciência do bem comum, que a própria população tem, sabe? Aquela ciência comum. E ele traz várias histórias de fenômenos que ocorreram na ciência. Então pensando nisso, eu vou ler para vocês aqui só uma introduçãozinha rápida desse livro, que dá o pontapé do nosso tema de hoje. Que é o quê? A introdução fala bem isso, ó. A ciência parece ser totalmente boa ou totalmente má. Para alguns, a ciência é um cavaleiro das cruzadas cercado de mistícios simplórios, enquanto figuras mais sinistras aguardam para fundar um novo fascismo nascido do triunfo da ignorância. Para outros, o inimigo é a ciência. Nosso planeta gentil, nosso sentimento de justiça, nossa sensibilidade poética e estética são agredidos por uma burocracia tecnológica. Essas duas visões da ciência são erradas e perigosas. A personalidade da ciência não corresponde nem ao cavaleiro das cruzadas, nem ao impiedoso deus hindu. Então, o que é ciência? Ela é um golem? Golem é uma criatura mitológica judaica. É um humanoide feito de barro e água por meio de encantamentos e feitiçaria. Ele é poderoso e vai se tornando mais poderoso com o passar dos dias. Obedece ordens, faz seu trabalho e protege você da constante ameaça do inimigo. Mas é desajeitado e perigoso. Sem controle, pode destruir os amos com sua agitada vitalidade. Ok? Então, a ideia aqui tem 7 capítulos. E em cada capítulo ele traz uma história das ciências se confrontando com o saber comum. E vai falando sobre isso, e vai debatendo sobre o que é ciência, qual é o papel dela,
se de fato a gente tem uma ciência que ela é resolvedora de tudo, ou não, tá? Então é esse que vai ser os capítulos de hoje. Se alguém quiser começar a falar, pode ficar à vontade, gente. A mesa tá aberta pro debate. Um distanciamento entre as ciências e as pessoas comuns, sabe? Eu tentar discutir ciência com a minha mãe é completamente difícil, né? Porque ela tá em outra realidade, basicamente. A ciência tá à margem, tipo assim, a ciência só para um grupo de pessoas assim, tipo, muito distante. É isso que eu sinto, distanciamento na ciência, matemática, etc. E ao mesmo tempo que a gente tem esse distanciamento, a gente percebe agora, estando dentro da faculdade, que os professores, muitos deles, pelo menos a maioria dos de humanidades, eu não sei como funciona os de ciências exatas, eles buscam levar essas ciências para o máximo de pessoas possível. A questão é que os materiais científicos, eles, na grande maioria das vezes, não são democráticos. Tipo, você vai ler um texto ou um artigo, né, que é um artigo científico, que ele tem esse idioma, essa linguagem muito mais formal, e, mano, não importa quem você seja, você pode ser, sei lá, formado em letras na USP, você vai sentir dificuldade para ler aquele texto. É um texto muito complexo, muito carregado. Parece que você está eternamente lendo um livro que tem a lógica kantiana, sabe? Tipo, ele só não faz sentido. Ele é muito pesado. E é até meio louco a gente tá falando de ciência, né? E porque nesse exato momento eu tenho certeza que deve ter alguma pessoa em algum lugar do Brasil escrevendo e defendendo a tese da Terra plana, que é, assim, é um dos maiores absurdos que existem. Porque vai completamente contra as ciências de 500 anos atrás. Porque, então, sei lá, esse mínimo que é saber que a Terra é redonda teve essa falha no sistema de ensino, que agora existem pessoas que acreditam na Terra plana, que não querem tomar vacina. Então, é muito importante você explicar a pessoa, tipo, a ciência está no seu dia a dia. Olha aqui, se você não tomar vacina, você vai morrer de, sei lá, uma doença que estava extinta há 30 anos atrás, sei lá, varíola, não sei. Ou que até, assim, chegar para uma criança e falar, não, e fazer com que ela entenda que todo ao seu redor e que as ciências é o estudo do que acontece na existência, do que ela vive. É lógico que é meio difícil pensar, tipo assim, na respiração do gás, oxigênio, que vira gás carbônico, que não sei o quê, mas isso existe e tá no nosso redor. Então, tipo assim, eu ter essa questão de você mostrar para as pessoas que a ciência está em todo lugar. Não está tão longe, ela está tão longe nessa questão academicista de, sei lá, escrever difícil, de só querer um certo tipo de pessoa lá, mas é muito importante ter figuras centrais como um professor que tenta... Porque, tipo assim, eu vou falar agora da minha questão como gostar de filosofia, né? Eu queria fazer culinária é gastronomia no meu terceiro do médio, e eu tinha professores maravilhosos na minha escola, que é o Arco-Íris, e tinha um professor de sociologia que eu sempre, todo dia, ele dava, mano, 50 minutos de aula, 40 minutos ele dava e 10 minutos ele ficava conversando comigo e mais alguns amigos. E a gente ficava discutindo sobre o mundo, etc. E tinha outro professor de filosofia, o Robério. Aí no ano seguinte veio o professor pintor, a Giovana, de História da Arte, o pintor de filosofia, que mudaram a minha vida, mostrando que a filosofia não é tão difícil. Toda aquela questão de texto, etc., texto difícil, etc., mas mostrando, sei lá, a razão tá no nosso ambiente, etc. E que faz parte de quem a gente é, né? Tipo, a filosofia, os nossos ideais e tudo que a gente pensa, muito provavelmente alguém já pensou. E aquilo, e a gente pode pegar aquele escritor e, tipo, ampliar os nossos horizontes e ampliar as nossas ideias com base naquilo que foi falado. Uhum.
Tem, tipo, a questão de, sei lá, você olhar pro céu, o céu azul, e se perguntar, por que o céu é azul? Alguém há 300 anos, sei lá, 1000 anos atrás, 300 anos atrás, muito tempo atrás, já explicou. E tem aquela questão de democratização do conhecimento, né? E a gente tem uma ferramenta muito interessante hoje em dia que se chama internet. Qualquer pessoa pode vir agora e pesquisar no Google por que o céu é azul. Então, eu acho interessante ter esse fomento da pessoa pensar e se perguntar sobre as coisas, né? Trazer essa questão filosófica de você pensar sobre as coisas, sobre a sua existência, e pensar do mundo afora também, tipo, ter que instigar a pessoa a querer ciência. Eu tô falando isso no contexto atual, porque no futuro, é lógico, eu quero que tenha, todo mundo entenda a ciência, etc. Mas no contexto atual, acho que uma maneira de se iniciar isso é fomentando a pessoa, tipo, por que o céu é azul? E a pessoa vai se interessando, porque é algo muito interessante. Eu gosto muito de história, filosofia, da questão mais humanas, mas essas questões, tipo, por que a Terra é redonda? Por que existem as nuvens? Isso é muito interessante. Ou porque, sei lá, como um sabão é feito, tem todas essas questões, assim, a gente convive com a ciência. É isso que eu quero ressaltar muito, muito, muito durante toda a minha vida. Pedro, eu quero só comentar uma coisa que você falou, tipo, você falou sobre duas coisas, você citou dois exemplos, o terraplanismo e o movimento anti-vacinas. Ao meu ver, não tem problema a pessoa achar que a Terra é plana. Eu vou explicar. Tipo, mano, a pessoa achar que a Terra é redonda, tipo, não vai interferir nada na minha vida, nem na sua, só vai interferir na dela. Eu acho mais perigoso casos como os movimentos anti-vacina, como as pessoas que acham que não precisam de máscara nessa pandemia, porque isso é um afeto coletivo, entende? Então, a ciência como, sei lá, como para deter esse tipo de pensamento, eu acho muito importante, mais importante do que falar que a Terra é redonda, entendeu? A ciência falando, tipo, por que é importante usar máscara? Aí você vai entender o vírus, aí você vai entender que a máscara, né, por mais que não seja totalmente, ajuda a não ter uma transmissão. E aí você vai tendo contato com esses termos, com a ciência em si, e visando o bem coletivo. E aí você falou também sobre a questão de o uso da internet como instrumento de vínculo com a ciência. Eu acho legal, mas eu acho perigoso, porque na internet também tem o Olavo de Carvalho, que defende coisas assim que você fica, nada a ver, entendeu? Então eu acho interessante, porque é uma forma de democratizar a ciência, mas eu acho perigoso porque tem espaço para muita gente. E essa muita gente, quem é essa muita gente? Será que é o que a pessoa precisa mesmo saber? Entendo o seu ponto sobre a Terra, sei lá, não ser um problema muito gigantesco, a pessoa achar que a Terra é plana, porque isso não vai fazer diferença alguma na vida. Porém, na minha visão, a pessoa achar que a Terra é plana, ela tem que ir completamente contra a ciência. Estando nesse universo contra a ciência, ela está sujeita a qualquer coisa. Sujeita a não gostar de vacina, sujeita a absurdos, sujeita a situações que 300 anos atrás já estavam resolvidas. Então, tipo assim, o problema da Terra plana, na minha visão, é que isso acarreta diversas outras coisas que a gente nem consegue imaginar, tipo, questões bestas. Não, entendi. Tipo, você ir lá confrontar a NASA, e se você confrontar a NASA, aí você vai lá e confronta também os órgãos de micro, e aí você fala, o vírus não existe. Então, tipo, uma coisa levando a outra. É isso que você quer dizer? É tipo um dominó. Começou com a Terra plana. A Terra plana, que não sei o quê, porque a Terra não faz... Porque tipo, é muito louco pensar que a Terra é redonda. Tipo, a gente não consegue entender a dimensão do planeta, a dimensão das coisas. A gente não consegue entender o nosso meio. E assim, isso aí para ensinar o nosso meio. E a Terra plana, ela deixa o indivíduo, na minha visão, numa realidade completamente diferente, que está sujeito a qualquer coisa. Ele pode entender as formas da maneira que ele quiser. Mas o problema é que ele está numa sociedade, né? E a sociedade tem que ter um mínimo de aceitação e, como é que eu posso dizer? De assimilação das mesmas ideias. Tem que ter, sei lá,
pensar assim, não é legal matar um amiguinho. Beleza. A Terra é redonda. Beleza, tem que ter esse mínimo, o mínimo de... Tudo bem, agora aceitar, sei lá, direita e esquerda, isso é outra questão. Agora, o mínimo, o que eu quero é que... Perdão, bati no microfone. O que eu quero é que o mínimo do mínimo seja ensinado. As pessoas tenham acesso ao mínimo do mínimo. E a questão da internet... Entendi. E da questão da internet, né, que tem o Olavo de Carvalho, isso aí... mas, tipo, para um Olavo de Carvalho tem, tipo, 3 pessoas sérias. E tende a internet, ela tem que ter o mínimo de controle, tipo, sei lá, o YouTube, ele tem que, sei lá, tem que contar com a boa vontade do YouTube de derrubar vídeos e canais de anticiência. Então tem que ter esse, entre aspas, órgão regulador de ciências. Agora todo o resto é livre, liberado. Agora, tipo, a ciência é algo muito sério, que ela envolve todo o nosso meio. Isso se estende, isso da gente fazer piada, olhar e falar, hahaha, uau, piadocas, se estende para a política. E essa extensão é uma extensão muito séria. Porque o que a gente antes fazia piada, como, por exemplo, falas do atual presidente, que ainda não era presidente, em 2017, quando a gente fazia piada dele, foi o que elegeu ele presidente, foi o que deu visibilidade para ele. Então, esse negócio de nós tratarmos assuntos sérios como piada, e isso se estender para algumas outras camadas, eu acho sim que ok a gente tratar assuntos que são complexos de uma maneira mais cômica para que se torne mais didático, eu acho tranquilo. Agora, o que a gente não pode fazer é transformar alguma coisa em uma piada, e aí aquela piada se populariza, e aí alguém que pensa igual aquela piada vai falar, não, mas eu penso igual esse cara. E aí fudeu, entendeu? É uma bola de neve que não para nunca. E ela só piora. Ô Fê, aproveitando se falou disso agora, dessa bola de neve, tipo, na licenciatura em si, a gente debate muito sobre isso, sabe? Que a gente até considera como o maior câncer para a ciência, de fato, foi a questão do relativismo ter crescido tanto. Porque quando você valoriza tanto o relativismo, você fala que qualquer opinião é válida, mesmo ela sendo anti-ciência, certo? E tem limites para isso. De fato, a gente tem a ciência científica feita na universidade, tem a ciência comum, aquela que é de povoado, histórica, construtiva, beleza. Só que o problema é quando você exalta muito o relativismo, você fala assim, todo mundo tem voz, tipo, toda ciência é válida, qualquer opinião é válida, aí abre brechas para essas falas, que é da terraplanismo e do movimento antivacina. A pessoa fala que não quer tomar vacina porque ela não quer ficar doente. Que é uma mentira. Só que o problema aí é a questão também entra a liberdade também, né? Que é a questão, tipo assim, você tem liberdade até o ponto onde a sua liberdade não afeta a liberdade do outro. E a gente vive em sociedade. A pessoa que não toma vacina, ela coloca em risco o outro também. Porque que nem na questão até mesmo do Covid. O Covid precisa de uma pessoa para ter uma puta mutação e virar uma coisa que a gente não consegue mais controlar. As superbactérias estão aí como exemplo pra gente, nosso dia a dia. As superbactérias vêm da onde? Do uso de remédio de forma desnecessária, ou de uma forma sem ser assistida pela gente da saúde, né? Sem ser assistida pelo enfermeiro, pelo médico. E aí só estamos só selecionando, né? Então aí está o grande perigo. E até aproveitando também o gancho, o livro mesmo, o próprio Golem, ele fala que nos exemplos a questão do saber científico, né, o quanto esse confronto tem um lado positivo, tem também um lado negativo também. Então, tipo, a comunicação entre os dois ajuda bastante. Um exemplo disso, quando as duas forças se unem, é o exemplo do caso da AIDS. O exemplo lá do livro ele fala sobre a AIDS, como foi o desenvolvimento da pesquisa com a AIDS, como chegaram até o desenvolvimento do coquetel. Então, tudo isso mexeu bastante com a questão do desenvolvimento da ciência. Porque tinha uma população que era totalmente ativa, estava a fim de conhecer as coisas, chegou uma hora que os próprios
para o pessoal da comunidade LGBT, que era o maior público, né, alvo da AIDS, eles sabiam mais do conteúdo técnico-científico do que os próprios pesquisadores. Então essa junção dos dois foi o que casou no sucesso que foi aquele investimento e na formulação de coquetéis para a AIDS. Então, Jeff, eu acho muito interessante o que você e a Fernanda falou, mas algo que a gente tem que entender é que todas as pessoas fazem sentido. O terraplanista achar que a Terra é plana tem uma lógica. Ninguém vai ter uma convicção ou achar algo se não tiver o mínimo de senso. Então, tipo assim, a anticiência, por mais absurdo que seja, a gente entenda, é muito mais fácil de se entender para uma pessoa leiga e tem um fundamento, um mínimo de fundamento. Mesmo que seja completamente equivocado, se a pessoa tire esse algo de contexto, ou se fundamente esse algo completamente errado, de uma maneira equivocada, todas as pessoas fazem sentido. Sei lá, um bolsominion, uma pessoa que, sei lá, um fascista, um nazista. O nazismo tinha uma lógica, tinha uma filosofia por trás, tinha toda uma questão teórica por trás, então tudo tem um sentido. Então, Tinha ciência por trás. Sim. Cara, usava muita ciência. Sim, então a gente tem que entender o ponto da anticiência e levantar alguns pontos e mostrar, olha, amigo, você tá equivocado. E, tipo, é muito difícil uma pessoa entender que está errado. Eu cito meu exemplo mesmo, eu não gosto de estar errado. Assim, quando eu tô discutindo, eu vou até o fim com a minha opinião. Se eu acho algo, eu vou até o fim. Tipo, todo pensamento tem a lógica. Então a gente tem que entender a anticiência para tentar combatê-la, né? Porque existe um problema real em ter essa anticiência, por exemplo, na propagação de vírus. A gente está vivendo uma pandemia. E se a ciência fosse bem cultuada, se todas as pessoas conseguissem entender por que de se lavar a mão e usar uma máscara, apesar. Porque, tipo assim, tá o Brasil inteiro, tá todo dia na televisão, rádio, falando: lave a mão, use máscara, não se agrupe. O que algumas pessoas estão fazendo? Não usando máscara, não lavando a mão e se agrupando. Porque ela não consegue entender o problema daquilo. Então, a gente tem que entender a anticiência e fazer com que a pessoa entenda a ciência. Porque ocasionam problemas você não ter esse mínimo de conhecimento científico e respeito a esse conhecimento, né? Mano, faz sentido total o que você falou. De fato, todo argumento, até mesmo o terraplanismo, tem explicações, né, mano? O duro que são explicações que já estão meio que ultrapassadas, né? Tipo, já o próprio Newton que derrubou essa teoria, Galileu Galilei também derrubou essa teoria, e até mesmo os filósofos gregos, mano, já não usavam isso. Aristóteles mesmo já acreditava que a gente vivia já num mundo, não numa coisa plana, né? Mas, de fato, todas essas explicações, até mesmo do movimento anti-vacina, tem argumentos científicos. O problema é só que são argumentos científicos já ultrapassados. Que nem, de fato, você tomar uma vacina, você está tomando um pouco do vírus de uma forma já mais amena, né? Pra você poder criar um anticorpo. Então você vai ficar doente, sim. Mas o problema é que a doença aí é para um bem maior. Você não vai ficar doente mesmo. Você vai ser, no máximo, sensibilizado. Então aí tá a questão, sabe? Tipo, você pegar o discurso do relativismo e usar isso como ferramenta para poder fortalecer algum discurso anti-ciência. Então, acho isso interessante estar debater. Ou então, pode falar, Gabi. Desculpa. Ou então pegar alguma coisa mais nossa mesmo. Tipo, não que isso não seja nosso, mas, por exemplo, o debate infinito do agronegócio. Tem a galera que fala, ai não, porque senão vai faltar comida para o brasileiro e o agro é pop e engrandece o país. São termos, sim, científicos. Você fala, não, é bom, olha só a vaquinha aqui, ó. E aí, tipo, isso tudo é ultrapassado porque a gente sabe que o gado, ele, na proporção que ele tem no Brasil, ele potencializa o efeito estufa e não agrega
não nada, mas não é o maior, não é o melhor jeito de ganhar dinheiro. Então, são falácias, né? São falácias que ou o Estado ou as pessoas usam para fortalecer algum argumento, usando um viés científico, mas um viés científico já ultrapassado. Sim, essa questão do agronegócio, eu só quero ressaltar aqui, porque, né, falar mal do agronegócio é um prazer que eu tenho, né? Mas essa questão de que o agronegócio faz a nossa comida é uma grande mentira. Tem um dado, acho que é da OMS, ou Unicef, alguma dessas instituições globais, que diz que 80% da alimentação do mundo é feito por agricultura familiar. 80%. Sim, o agronegócio é para exportação. Exato, e tipo, para dar ração para gado. E é basicamente isso. Então, Pedrão, isso é até interessante isso daí que você tá falando, porque de fato, se pegar o próprio livro mesmo, a questão do Golem, o quanto o fazer científico ele tem certo uma lógica, né? Então, mesmo falando a questão do agro e tudo mais, que nem tem até um texto tava vendo um arquivo aqui da USP, que ele mostra essa questão, tipo, ele pega o capítulo 3 e o capítulo 4 desse livro, e o capítulo 3 é o Sol dentro de um tubo de ensaio, a história da fusão fria. O capítulo 4 que é o Germes da Discórdia, que é o experimento do Louis Pasteur, para poder mostrar a origem da vida, né? Que não é aquela questão que a vida surge do nada. Então o experimento, tipo, eles experimentam fazer as observações, e das observações que relevam regularidade na natureza, enunciadas como princípios ou leis, que se pretende como explicar como uma teoria o que é aceita ou substituída, certo? Mesmo quando ela é aceita ou substituída ou aprimorada, ela sempre volta para as observações de novo. Então, esse é o método científico. É essa a arte de fazer ciência. Então, como comentei a questão lá do argumento lá sobre as vacinas, de fato, tipo, antigamente, até na evolução das vacinas que teve no Rio de Janeiro, o pessoal tinha medo de ficar doente. Porque chegou até a população a questão de que a vacina ela tinha o antígeno fraco, mas tinha um pouco da doença. Só que foi comprovado depois, tanto a gente tem até vários estudos clínicos para poder provar uma vacina, a gente está vendo isso agora no Covid, que ficou nítido que de fato esse antígeno ele só sensibiliza o nosso corpo, a gente não fica doente de fato. O máximo vai ter uma febrezinha, que nem é com a vacina de 15 anos, certo? Então, tipo, esse tabu que o pessoal da antivacina está levantando, a ciência já destruiu já através do método científico. Então, esse é o problema, é isso que a gente tem que fazer, voltar ao método científico e exaltar ele, porque ele traz a ciência talvez mais atual, não que seja mais correta, que a ciência é sempre em evolução, mas sim a que atende melhor as nossas demandas atuais, certo? Teorias da conspiração e anticiência, eles são feitos. Ih, rapaz, eu me mutei durante o negócio. Eu acho que eu tava tentando tirar uma sujeirinha do negócio. Então. Sensacional, peraí. É porque eu tava tirando a sujeirinha do botão, eu acabei clicando. Aí tava em cima do bagulho de desativar. Vamos voltar. Foi muito bom. Ai, vou me voltar. Não, é que as teorias da conspiração e essa anticiência, que é grande parte teoria da conspiração, são criadas para serem muito fácil de se entender. É tipo, você olha e fala, nossa, faz sentido, eu vejo a Terra, se eu olho pro mar assim, eu não vejo curva, eu tô no avião, eu não vejo curva, então a Terra é plana. Porque é algo muito simples de se entender. Então, tipo assim, eles conseguem engajar tanta pessoa e tem tanta essa problemática porque é muito simples. Tem um amigo meu, tipo, um colega, na real, de classe, que a gente fez uma disciplina junto, no quadrimestre passado. E ele tá com um projeto agora que é Ciência em 5 minutos. Ele fala em 5 minutos assuntos sobre ciência de forma simples. Que nem, por que a gente tem massa? Ah, porque o céu é azul? Que nem como vocês comentaram no começo do nosso podcast. Ah, porque como é o buraco de minhoca? Ah, o que muda a ciência? Por que tem gravidade? Então são coisas bem simples que ele traz para a comunidade de forma direta, bem didática. Além disso, também a gente tem outras plataformas também que estão nascendo, podcast mesmo, né? A gente teve o edital do Serra Pilheira para trazer podcasts que informasse divulgação científica de uma forma mais criativa.
tivesse mais interações, boas histórias. Então a gente está vendo que tipo, essa necessidade de trazer a ciência um pouco mais palpável, né, para o próprio aluno, para a sociedade, é uma coisa que está sendo bem exaltada. Então acho legal ressaltar isso. Tem bastantes canais de YouTube que estão fazendo isso. Então faz relembrar aquela ideia que você falou sobre a questão da internet, né, o quanto ela amplia o nosso acesso e ajuda, mas também, como a Gabi comentou, tem também os pontos que tem que tomar muito cuidado. Porque a internet, a gente tem aquela questão do problema do homem moderno, né? Do homem contemporâneo. É o quê? Ele é bombardeado por informações, mas ele não tem a capacidade de filtrar elas. Então, tipo, a gente está acostumado muito com coisa curta. Então, a gente tem uma atenção hoje de no máximo 15 minutos. Se pegar um texto que exige mais do que 15 minutos para você ler, você não vai ler. Você vai ler no máximo um parágrafo e pular. Então isso dá pra gente um leque enorme de informação, sem filtrar o que acaba... Isso acaba resultando em péssimas interpretações e tipo, nos leva ao grande problema da questão que a gente comentou anteriormente, que foi sobre o relativismo, né? Então, interessante isso. Então, gente, essa foi a ideia do Golem, tal, esse confronto direto entre o que é ciência, o quanto ela é boa, o quanto ela é acessível, o quanto ela não é acessível e não é boa para o ser humano. O choque entre ciência comum e ciência científica. E quem tiver mais curiosidade também, eu tenho também um texto publicado no próprio site da IPFABC, que foi um artigo que eu fiz falando sobre métodos científicos, tá? Depois eu vou soltar para vocês o link aqui, que eu comento desde a ideia de Platão, da caverna de Platão, até o assunto tipo do porquê de fazer ciência na época do Covid, quando a gente tem que valorizar a ciência, tá? Então eu agradeço desde já, eu em nome de toda a mesa aqui, a gente agradece bastante quem nos acompanhou até agora. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver nos ouvindo. E até a próxima, hein? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Curtem a página, compartilhem com os amigos. E tamo junto, hein? Beijão, gente.